Ação número 1. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para dizer que as pessoas devem ou não fazer, porque eu acho isso uma irresponsabilidade. Eu estou aqui para falar da minha experiência na minha luta contra a fibromialgia e a depressão, transtorno de bipolaridade, mas é mais uma maneira de contar como está sendo o meu processo, e que as pessoas possam, sim, ao final, poder tentar alguma coisa ou ver como não deve serem feitas as coisas. O diagnóstico da fibromialgia é algo extremamente complicado, que eu recebi depois de 5 anos peregrinando em consultórios de ortopedistas, psiquiatras, e até ouvi que eu estava inventando, que eu queria atenção, que na verdade o que eu queria é todo mundo sentir dor, não sei por que eu não poderia sentir. Aí depois que são descartadas todas as possibilidades, aí tem que se encontrar um reumatologista que realmente estuda, se prepara para que ele finalmente se encontre alguém que saiba sobre a fibromialgia, e o diagnóstico é no consultório mesmo, depois de observados todos os outros exames, descartados todos os outros problemas. Aí são detectados até 18 pontos de dor. No meu caso, eu acho que eu já inventei mais uns 5 depois disso, mas geralmente estão nas regiões articulatórias, costas, lombar. E o que é a fibromialgia? A fibromialgia, ela é basicamente uma dor generalizada, não tem um ponto. Ah, tá doendo exatamente aqui, é o corpo todo doendo. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem com um ataque de pânico, porque realmente dá uma agonia muito grande no corpo. Prejudica o sono, a gente não dorme bem. Se aparentemente a gente dorme, a gente acorda exausto, o dia já começa com a gente se arrastando para levantar. As dores podem parar em algum momento ou não, depende do momento de cada pessoa. No meu caso, quando eu estou em muita crise, é o tempo inteiro. 24 horas, sem parar, 7 dias por semana. Mas aí depende, às vezes tem um momento que um tratamento deu certo ou não. Como cada corpo tem uma história única, eu vou falar das coisas que funcionaram mais ou menos, que não funcionaram ou que até agora eu não consegui acertar algo que realmente ajudasse. Mas depois disso, então, eu encontrei esse reumatologista e foi um tratamento integrado com uma psiquiatra. Foi a primeira vez que eu fui uma psiquiatra, porque a grande pergunta era a tal do ovo da galinha: se eu estou com dor porque eu estou deprimida, ou estou deprimida porque eu estou com dor. A gente fez um tratamento conjunto, foi quando eu tomei pela primeira vez Cymbalta. E aí a ideia era de que, tentando trabalhar em vários flancos, que uma hora o resultado melhorasse minha condição, minha qualidade de vida. Não aconteceu muito, assim, não foi o que eu esperava. Por mais que eu tivesse expectativas bem baixas, não funcionou muito bem, porque eu me lembro de ter surtos de tristeza, não de dor, a dor veio bem depois mesmo. Eu já era mãe da minha filha, já estava com mais de 30 anos. De tristezas, assim. Eu sempre os médicos costumavam dizer, então isso é uma coisa que você nasceu, já nasceu bipolar. Mas agora, como eu estou numa fase de pensar sobre tudo, inclusive de reforçar o que me foi dito, ou de tentar questionar um pouco, o ambiente em que eu vivia desde a infância era muito invadido pela família das pessoas, do meu pai. Assim, a gente era mais estranho na nossa casa que as pessoas de fora, a gente não tinha um lugar que a gente pudesse simplesmente fechar a porta. E talvez eu fosse mais sensível a esse tipo de invasão, a esses comportamentos que eu sempre achei muito inferiores mesmo, agressivos e de falar merda, enfim. Talvez o ambiente tenha tocado um pouco mais na minha sensibilidade que tocaria em outras pessoas. Não sei, é um processo que eu estou revendo agora, se eu já nasci com isso ou se foi uma coisa que foi provocada ou piorada pelo ambiente. Mas algo que eu sempre lidei foi com essas crises existenciais muito grandes, com ideações suicidas. Eu fui anoréxica aos 15 anos, porque eu tinha uma família de mulheres que engordavam muito facilmente. E na minha adolescência, quando eu comecei a encorpar, como a gente fala em Goiás, era cara de bolacha, cara de lua. Logo, logo você vai estar estourando de gordo, enfim. Não foi um ambiente muito propício para ser adolescente. E aí, com o tempo, eu fui elaborando meus mecanismos de defesa, eu fui me endurecendo, fui criando as minhas armaduras. Até hoje eu sou uma pessoa que dificilmente vai se desarmar. Inclusive, eu acho que eu só me desarmo mesmo quando eu estou dando uns beijinhos, quando eu estou com os meus filhos. E ainda assim, o pensamento fica girando em torno de todas as coisas que podem ou não acontecer com eles. No caso da fibromialgia, eu tentei Cymbalta, Lírica, todos em doses máximas, os próprios tratamentos psiquiátricos até a semana passada. Exatamente na quinta-feira à noite da semana passada eu parei de tomar. Eu estava com Lexapro, Quetiapina, o Wellbutrin,
e estava com lamotrigina, por causa do transtorno da bipolaridade. São muitos remédios e o gasto biológico, não vou nem falar do financeiro, é muito grande, os resultados não estavam, pelo menos, me dando uma melhora muito significativa de qualidade de vida para mim. Apesar de que em vários momentos que as ideações suicidas ficaram muito mais fortes, em que realmente me vi caindo em pânico e desespero, eles realmente foram muito importantes. Então não tenho nada contra a medicação. Inclusive eu acho que em certos momentos só ela mesma para dar um portal de respiro para a gente até a gente conseguir sair do fundo do poço. Sou totalmente a favor. No meu caso, a tendência era só, eu já estava com as doses máximas, era só ir aumentando dose, ou somando remédios. E os ganhos para mim não estavam tão grandes o suficiente para suportar tanta medicação e tanta coisa. A meditação me ajuda muito, então o que eu aprendi foi desenvolver sinais. Quando eu quero gastar muito, que começa a chegar muita caixa na minha casa, quando eu fico muito agitada, ou que são os momentos mais altos da bipolaridade, ou quando eu fico muito ruim, que eu começo a achar a morte uma coisa maravilhosa, ter inveja de quem está morrendo, são os meus grandes sinais para eu começar a procurar tratamento urgente. Nesse caso tem que ser urgente, não pode ser, vou ver se melhora, porque não vai melhorar. Eu tenho experiência disso, tenho 41 anos e não melhora. Nesse momento é buscar ajuda imediata. Aprendi essas sinalizações e aprendi a controlar muito dos meus ataques de pânico respirando, que é uma coisa boa. Mas a acupuntura, acuterapia, massagem, yoga, dança, fortalecimento muscular, o que eu tenho de dor, eu tenho também de muita disciplina. Sou uma pessoa muito dura para resistir às coisas. Não sei se já é um talento, uma qualidade, um defeito, algo que eu desenvolvi, mas eu sou muito persistente e eu tento tudo para melhorar a dor. Na dança, as endorfinas que a gente libera, por eu gostar muito de dança, durante a aula, por mais que as dores estejam lá, elas diminuem a intensidade e eu sinto um bem-estar imenso. Agora eu estou fazendo aulas de boxe também e durante as aulas é uma dor, queima tudo, mas vale a pena. Antes a gente não quer sair de casa, durante está doendo, mas quando termina é uma sensação muito boa, muito prazerosa de ter conseguido, mesmo que a gente chegue em casa tremendo. Então tudo eu tentei, tudo, acupuntura com choque, sem choque, tratamentos fitoterápicos, controle de dieta. Eu sou uma pessoa disciplinada. Se fala, olha, você não pode comer isso mais, eu me conduzo de uma maneira que eu não sinto nem vontade, nem reconheço aquilo como alimento mais. Então realmente, agora, esse ano, depois de muitas crises, inclusive psiquiátricas e da fibromialgia, eu resolvi tentar, falei, não posso esperar resultados diferentes, porque eu estou insistindo nos tratamentos que eu já fiz. E aí eu falei, eu vou tentar algo totalmente diferente, vou fazer algo que eu nunca tentei, porque talvez aí estejam os resultados que sejam melhores para mim. Então eu abandonei as medicações, não tive grandes efeitos rebote, nada disso. E fui para um tratamento agora com o Rafael Braca, aqui em Brasília, uma pessoa incrível, muito preparada para preparo físico, para nutrição. Ele, a esposa dele, a Gleice. E eu estou investindo agora, eu vou investir em musculação, que é algo que eu sempre fugi, porque os ambientes não me agradavam muito egocêntrico, e as pessoas ficam 3, 4 horas, eu sou muito agitada para ficar esperando outra pessoa. Mas a gente combinou de que os treinos realmente funcionais são aqueles que a gente não vai lá para conversar, a gente vai para fazer. Então, nessa filosofia eu faço qualquer outro exercício, que eu não gosto de enrolação. Já fiz ontem as primeiras injeções, fiz o tratamento da ozonoterapia, ele já mostrou como é que o sangue estava carregado, ele já fez as primeiras injeções, já fiz as primeiras injeções de vitaminas. É o day 1, é o dia 1 do tratamento. Agora, daqui a pouco ele vai me passar a dieta, os exercícios que eu tenho que fazer, a suplementação, e vou investir fundo nisso. É um procedimento que não é barato mesmo, reconheço, mas se for somar os remédios que eu já tomava, os tratamentos que eu já fazia, ficou empatado, às vezes até um pouco mais barato. Mas eu tô aqui, eu sou sempre assim. Por mais que eu sinta dor o tempo inteiro, e eu tente não deixar uma cara ruim pra ninguém, porque eu penso que todo mundo tem problemas, não tenho que impor os meus pra ninguém. Essa semana, por exemplo, eu faltei 2 vezes ao trabalho, porque eu não consegui levantar, porque junto com as dores veio a coluna, eu também tenho hérnia na L5, S1 e também tenho 2 nas cervicais pequenininhas, a maior é embaixo. Eu tenho condromalácia patelar nível 4, eu tenho problemas em todas as articulações, mas eu não gosto de somar problema.
porque eu acho que isso não vai me levar a nada. Então, assim, se eu for fazer a soma, eu tenho muito mais coisas boas para celebrar infinitamente do que as coisas ruins. E isso é um pensamento que eu sempre tive, não é um diletantismo, uma coisinha de querer aparecer, nem nada disso. Mas eu acho que a gente não pode ficar focado em problema, porque senão não sairia da cama, não sairia de casa e não teria uma vida que eu acho interessante, um trabalho que eu amo tanto, que eu sou professora. Então a ideia agora é ir registrando passo a passo tudo isso, compartilhando a minha experiência. Não doeram as injeções, eu passei um perrengue porque eu vi uma senhorinha comentando, nossa, pedi para parar, nada que é uma dor semelhante à retirada de sangue, nem isso. E o Rafael realmente tem uma mão muito leve, teve um cuidado muito grande, não senti dor. Eu sinto, como eu tenho essa pele muito branca, ficou um pouquinho roxo, mas bem pouquinho também, não foi lá grandes coisas não. Aí ele me recomendou Reparil, né, eu já comprei para deixar aqui para os próximos tratamentos, para usar com um gelinho também ajuda. Fica aquele doloridinho, tipo quando a gente recebe injeção para dor intramuscular, é aquele doloridinho ali, não é nada que... Então se alguém vier falar, é igual tatuagem, dá para perceber que eu gosto muito, né? Dói? Claro que dói. A gente não nega a dor. Só que se a gente já sai disposto a sentir toda a dor que nosso cérebro acha que vai sentir, aí a gente vai sofrer mesmo. Assim como exercício físico. Eu sei, se eu for pra dança eu vou sentir dor, se eu for andar na rua eu vou sentir dor, se eu for pra aula do boxe eu vou sentir dor, se eu estiver dando aula eu vou estar sentindo dor. Mas eu posso trabalhar o meu cérebro para não estar no foco disso, por mais que isso seja algo debilitante mesmo. Mas a gente não pode sair somando essas coisas. Quando eu vou fazer tatuagem, por exemplo, eu sei que vai doer naquele lugar, o resto do meu corpo não tá doendo, então eu não deixo isso se tornar uma coisa generalizada a ponto de dar pânico. Quem tem pânico de agulha, respira, não precisa ter medo nenhum, que isso aí é uma coisa que é só aquele milímetro onde ela toca, o resto do seu corpo tá todo bem, não tá doendo nada. Tá? Pensa sempre assim. E se é para deixar alguma mensagem, se é que eu sou alguém que tem autoridade para deixar alguma mensagem, é justamente não desistir. Né? Porque quando eu tenho os meus momentos que eu sei que eu vou desistir da vida, inclusive, eu busco ajuda, eu saio desesperada, eu fiz o meu mapa mental do que são os meus gatilhos, do que são os momentos mais fortes da minha crise. Meu filho mesmo essa semana já me avisou, mamãe tá chegando muita caixa, porque dos meus surtos de bipolaridade, ao invés de comer, de fazer, eu faço 1000 promessas de trabalho, me afogo com isso depois e compro. Né? Então, no meu caso, o prejuízo é financeiro. Então, minha família já está avisada, porque às vezes a gente não tem noção de normalidade, para quem tem algum problema psiquiátrico assim. Mas então, eu fiz o meu mapa mental, fiz os meus gatilhos, fiz o meu trajeto, é um processo de autoconhecimento. Então, quando eu vejo que não tem medicação, não tem meditação, não tem atividade, nada que eu possa fazer, tem que ser medicação, para naquele momento tem que ser uma intervenção muito forte, às vezes tem que me tombar mesmo para não ter forças nem para fazer uma besteira, eu vou. Depois, quando eu melhoro, aí eu começo de novo as minhas estratégias. A gente tem que focar nisso, a gente tem força suficiente para o que quiser na vida. Força de vontade, inclusive, não só física. E a determinação. Eu sou uma pessoa determinada, então se houver alguma coisa que eu possa fazer para melhorar essas dores, inclusive um trabalho interno de aceitação, de menos cobrança, se eu fui uma pessoa que se cobrou demais, se era para fazer o doutorado, eu tinha que terminar mais rápido que todo mundo, ninguém me pediu isso. Se era para estar no trabalho, eu tinha que produzir mais que todo mundo e ninguém me pediu isso. São essas cobranças que também tem um trabalho interno muito grande de se observar e encontrar o que é seu e o que foi colocado na sua cabeça e tentar rever constantemente os comportamentos. A gente nunca vai estar pronto para isso. Mas é uma mensagem que eu quero deixar para mim, no futuro, para os meus filhos. E também para quando eu olhar daqui a alguns meses, e pensar, poxa, começou assim. É uma coisa que eu aprendi a não ter essa ansiedade de resultado. Resultado, tem que ser agora. Eu sempre fui muito ansiosa e eu sei porque eu sou uma pessoa que ainda tenta não ser assim. Mas se a gente quer realmente fazer uma melhora a longo prazo, de mudança de vida, de qualidade, a gente tem que ter a paciência de que é um pouquinho de cada vez. Pra gente que sente dor o tempo inteiro, tá sempre em agonia, é claro que a gente queria que fosse tudo muito rápido, mas não é. Isso eu já entendi. Então, no processo, é vendo os seus pequenos ganhos, valorizando esses ganhos, se derrapar, levanta e começa de novo. Você não é uma merda de ser humano por ter errado, por ter derrapado, por não ter conseguido naquele dia. Você é um ser humano. Viu, Fernanda? Falando pra mim também, falando pra quem mais, que essa experiência possa ajudar de alguma forma. Daqui a pouco tem o dia 2. Hoje é o primeiro dia.